Olá, tudo bem? Eu sou Felipe, você está no canal Relogiar. Seja bem-vindo a mais um review de relógios da minha coleção. O que eu trago hoje aqui para vocês é um Timex. Que Timex é esse? Esse aqui é um Timex cronógrafo, muito bonito, muito legal, e a gente já vai conversar bastante sobre ele. Pessoal, antes de a gente começar a ver o nosso Timex ali na mesa, deixa eu dar um recado bem rapidinho, já falei isso lá no Instagram, mas trago para vocês aqui do YouTube. Fechei uma parceria com a Relojoaria Impala. Relojoaria tradicional, muito querida por todos, em São Paulo, tem mais de 50 anos de história, de tradição, tem um e-commerce incrível, você pode comprar de qualquer lugar do Brasil seu relógio, tem Timex lá, já estou de olho nos Timex, mas os caras são referências em Orient, em Seiko, tem Citizen, tem Casio, tem, enfim, Bulova, Spinnaker, uma infinidade de marcas e modelos para você escolher. E entrando lá no site, você tem detalhes de cada modelo, como tamanho de caixa, mecanismo, tá tudo explicadinho ali para você fazer uma compra consciente, uma compra segura. Tem até, às vezes, uma pequena história do relógio, muitas fotos. Você fica bem servido de informações para tomar sua decisão. E a gente aqui traz os relógios da Impala, vou começar a trazer agora para vocês, para ajudar nessa decisão de compra, mostrar o relógio, trazer questões técnicas, fazer um review completo, para quando você entrar lá no site, já saber o que está comprando e fazer uma ótima compra. Os caras têm um pós-venda incrível e sabem muito de relógio. Eles não só vendem relógios há 50 anos, mas como eles são especialistas em relógios. Então, quando fizer a compra lá no site da Impala, não esquece do Felipe, não esquece do Relogiar, usa o meu cupom Relogiar, e aí você ajuda o canal, e a gente segue junto aí, fazendo um trabalho bacana de reviews de relógio, de reviews da minha coleção, que eu tanto gosto. Certo, pessoal? Vamos ao vídeo. Então vamos ao nosso Timex cronógrafo da linha Waterbury, que é uma linha da Timex. Esse relógio aqui é o modelo TW2V30800VQ. Aqui a gente tem um relógio todo em aço inoxidável polido, a caixa toda é polida. Temos um bezel bem fino também, bem polido, assim como temos botões e coroa polidos, onde ficam facilmente marcadas as digitais de quem toca numa caixa muito polida, né? E aí, estamos falando de um relógio de 40 milímetros, com 10,5 milímetros de espessura na caixa, e um lug-to-lug de 46,6. 40 milímetros é um excelente tamanho, tanto para pulsos pequenos quanto para pulsos grandes. É um tamanho coringa, assim. Ele não é grande demais para quem tem pulso fino e ele não é pequeno demais para quem tem pulso mais grosso. Aqui na caixa, no caseback, a gente tem informações importantes já sobre o relógio, que são o ano de estabelecimento da marca, né? Temos um globo ali, Timex, mostra a América do Norte, a Timex é americana. O design e a engenharia é da Timex, então aqui dentro nós temos um movimento Quartz da Timex, que é o movimento M921, vocês estão vendo ali, movimento próprio deles, caixa de aço inoxidável, a coleção Waterbury, está escrito aqui, né? E resistência à água de 50 metros. Waterbury, para quem não sabe, é o lugar onde a fábrica da Timex iniciou, no estado de Connecticut, e a fábrica se chamava Waterbury Clock Company, e depois, mais tarde, veio a se chamar Timex. Esse relógio tem pulseira de couro legítimo, couro de excelente qualidade, couro genuíno, está escrito aqui, uma cor caramelo, costuras mais claras, numa cor creme, que o outro lado da pulseira, a assinatura da Waterbury, a fivela assinada,
Limpar um pouquinho aqui, marcas de dedo, fivela bem polida e assinada também é aço inoxidável. A tampa traseira eu esqueci de mencionar, é de pressão, o suficiente para a resistência à água desse relógio, que é de 50 metros. E o caseback é realmente muito bonito, essa gravação aqui ficou muito bonita no aço bem polido, né? Vamos para o dial, que é o que nos importa. Aqui nós temos cristal mineral, né? Não tem safira nesse relógio. Temos um dial que aproveita bastante a área da caixa. Vocês podem ver que o bezel é bem fino. Então aqui a gente tem um dial com 3 subdials, sendo 2 relativos ao cronógrafo. Um cronógrafo de 30 minutos, vocês estão vendo ali. Aqui no subdial do lado são os décimos de segundo que ele marca. E aqui embaixo os segundos correntes, né, os segundos das horas, né? E o ponteiro do cronógrafo está ali alinhado às 12 horas, como é de costume. Vocês podem ver ali a assinatura da Timex em cima, a escala taquimétrica em volta, nós temos um taquímetro aqui, já vou explicar para vocês, informando ali que ele tem índigo, vou mostrar para vocês depois no escuro a luz índigo, que é características dos Timex, e a resistência à água de 50 metros. Então, aqui vocês podem ver então que o dial ele não tem nada aplicado, né? Ele é quase como impresso, ó, ele é todo impresso. Ó. E às 4 horas nós temos a janela de data com fundo branco e a data em preto. O disco de data então aparece ali às 4 horas. Bom, com relação ao taquímetro que está aqui na borda interna, vou explicar para vocês, tentar explicar para vocês bem rapidinho como funciona a ideia do taquímetro. Bom, se você já sabe, ótimo. Se não sabe, eu vou tentar ser breve aqui. A escala que vocês estão vendo aqui na borda, ali, ó, 200, 300, 60, 140, 160, 140, desculpa, ela vai diminuindo, né? Ela mede a velocidade média de alguma coisa que está em movimento num determinado período de tempo. Então, a fórmula é basicamente o seguinte: velocidade é igual a 3.600 dividido pelo tempo. O que é 3.600? 3.600 é a quantidade de segundos que tem uma hora. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo prático aqui. Como pode ser 1 milha ou 1 quilômetro. Vamos colocar que seja 1 quilômetro. Tá? Eu vou ligar, o carro arrancou, eu dei o start aqui. Então o carro vai percorrer 1 quilômetro. Quando ele cruzar esse 1 quilômetro, eu vou parar o cronômetro aqui, o cronógrafo, né? Então aguardo e cruzou. Parei. Então ele fez isso aqui em menos de 15 segundos. Ali está a velocidade média dele, ó, 200 km por hora. Então essa escala taquimétrica nada mais é que um facilitador, uma calculadora pronta para calcular velocidades médias dentro de um período de 60 segundos. É importante frisar que a escala taquimétrica só funciona num intervalo ali, ó, de 7,2 segundos até 60 segundos. Passando de 60 segundos, ela não faz mais sentido nenhum. Então tudo que for utilizado com essa escala aqui tem que ser dentro de um período de 60 segundos. Tá, mas então como é que eu faço se levar mais de 60 segundos para um carro, uma pessoa, ou qualquer coisa percorrer esse mesmo quilômetro que eu exemplifiquei? É muito simples. Usando os 3.600 segundos de uma hora, a gente divide pelo tempo que o carro, a pessoa ou qualquer outro objeto levou, e a gente tem a velocidade média. Por exemplo, um carro levou 120 segundos, são 2 minutos. 3.600 dividido por 120 dá 30. Então quer dizer que um carro em 2 minutos, para percorrer 1 quilômetro, ele veio a 30 km por hora. Outra coisa, para um cálculo mais preciso, eu estou aqui no subdial do décimo de segundos e o cronógrafo está funcionando. Estão vendo ali? Daqui a pouco ele vai fechar 1 minuto. Então, para uma precisão ainda maior, a gente pode dividir 3.600 contando os décimos de segundo ainda. Ó. Eu vou parar, ó, ele vai me dar os décimos de segundo. Então, ao invés de eu dividir 3.600 por... Aqui a gente está com 47 segundos, é 47 segundos ponto 1,
que é 1/10 de segundo ali. Então ele consegue uma precisão ainda maior. Para isso que serve esse subdial aqui dos décimos de segundo, para a gente ter um tempo um pouco mais preciso. Uma segunda utilidade do taquímetro seria ver alguma coisa relativa à produtividade, não necessariamente a velocidade. Vamos supor o seguinte, deixei cravado aqui, ó, nos 15 segundos o ponteiro do cronógrafo. Então, digamos que eu tenho uma fábrica de bebida que produz uma garrafa de bebida a cada 15 segundos. Eu parei em 15 segundos aqui, ó. Então, aí eu descubro que a minha fábrica faz 240 garrafas por hora. Então, é um outro cálculo útil que o taquímetro pode te apontar de forma direta. Feita a rápida explanação do taquímetro, voltamos ao relógio aqui, vou mostrar para vocês os ajustes. Aqui temos 2 estágios, né? Das horas, ajuste de hora. E nesse mecanismo da Timex, no primeiro estágio tem o ajuste da data, mas ele é um pouquinho diferente. Vocês estão vendo ali o dia primeiro, né? Então deixa eu só puxar aqui que não pegou o primeiro estágio. Ó, vocês estão vendo ali, ó, o ponteiro dos minutos não se mexe e o ponteiro das horas se mexe. E aí muda a data. A data não muda direto no disco, ela precisa que o ponteiro das horas faça as 24 horas. Ó. Toda vez que eu dou as 24 horas, ele muda. É um pouquinho diferente. Interessante, né? Então, o que mais eu diria sobre esse relógio? Achei um excelente relógio. Ele é leve. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma balança para a gente pesar ele. Com pulseira de couro. Vamos ver. 56 gramas. Muito levinho. Então, um relógio que fica bem no pulso. Vou colocar agora para vocês verem. Eu tenho aqui meu Mondane 1954 automático, vidro de safira, caixa de 40, pulseira de elos maciços, um excelente relógio. Deixar o card aqui no cantinho aqui para vocês assistirem o review desse relógio aqui. Relógio que eu recomendo, um ótimo relógio, caseback transparente. Mas não é sobre ele hoje, voltamos ao nosso Timex. Só deixo a dica aí para assistirem o vídeo do Mondane. E ele veste super bem. Meu pulso de 17, sempre digo, para o pessoal ter uma referência. Relógio bonito, discreto. Sendo um cronógrafo, ele é bem discreto porque ele não tem nenhum tipo de aplicação, então a única coisa que brilha aqui são os ponteiros mesmo. Um reloginho bem bacana, vou deixar o link para vocês na descrição. Esse aqui eu ganhei de presente, mas eu sei a origem. E eu gostei bastante. Acho que é um relógio bem versátil para o dia a dia aí. Tem um cronógrafo que pode ser útil, tem um visual bacana. Talvez pudesse ter uma harmonização melhor aqui entre aço polido e alguma coisa descovada na lateral, né, para ele não pegar tanta marca de dedo e qualquer arranhão vai ser bem visível, né? Mas é um reloginho bem legal. Deixa eu mostrar para vocês, comparar com vocês com outro cronógrafo que eu tenho, que é da Festina, que é um pouco maior até. Vamos comparar os dois. Então, eu sempre gosto de trazer esse tipo de comparação, porque a gente tem uma noção melhor, né? Então aqui a gente tem um Festina, também cronógrafo, de 43, caixa de 43, e aqui o nosso caixa de 40. Na verdade, ele é um pouco maior que 43, não é bem 43, 43,5, se não me engano. Então aqui a gente já tem um modelo que tem 3 subdials, mas não tem o décimo de segundos, né? Tem o ponteiro de segundos ali que vocês estão vendo se mexer. Tem o 24 horas e o ponteiro dos minutos, e ele marca até 60 minutos. É um relógio que brilha um pouco mais aos olhos, enquanto o Timex, até pelo tamanho, ele é menorzinho, os ponteiros são bem mais discretos, ele não tem o 24 horas, ele tem o décimo de segundos e um cronógrafo de 30 minutos. É isso, quis trazer essa comparação para vocês terem uma ideia do tamanho de caixa e
e tipos de cronógrafos, né? Eu só tenho cronógrafo, por enquanto eu só tenho esses dois aqui. Bom, pessoal, e por fim, lume, né? Vamos checar o lume do nosso Timex aqui. Olha aí. 0. Bom, a Timex, como vocês sabem, ela esnoba lume porque ela usa o Índigo, né? Então vamos ver como é que tá o desse relógio aqui. Vamos fechar aqui um pouquinho mais. Tá aí. Essa aqui é a grande parada da Timex, ó. O Índigo, que se vê muito bem à noite e que tem em muitos relógios da Timex. Fechou então, pessoal? Esse aqui foi o cronógrafo Timex da série Waterbury. Deixar o link para vocês na descrição. Agora que estamos encerrando, deixem o curtir se gostaram, comentários para colaborar aí com o vídeo, e se desejarem se inscrever, será uma honra tê-los como inscrito aqui no canal. Me despeço, um grande abraço a todos e até a próxima!